Olá, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. Bom, hoje quero compartilhar com vocês uma descoberta que eu fiz há cerca de mais de uma semana que eu descobri e venho labutando, estudando, pesquisando sobre essa grande descoberta, que são pessoas altamente sensíveis. Gente, na verdade foi o seguinte, eu andei revendo o material do Jung, sabe, aquele psiquiatra, né, que juntamente com o Freud desenvolveu muitas coisas aí da psicanálise. Então, eu revi uma entrevista que eu já tinha visto há muito tempo do Jung, ele mesmo falando sobre a vida dele, os estudos, a época que ele conviveu com Freud, a época que ele deixou de conviver com Freud. E uma coisa que me marcou muito, eu ouvi novamente, foi sobre a infância dele, quando ele se percebeu como uma pessoa independente, como uma pessoa única. Então, depois de ver esse vídeo, eu saí procurando mais vídeos sobre o Jung, sobre o processo de individuação, essas coisas assim. Então, acabou, né, pelo algoritmo, sendo sugerido um vídeo para mim sobre pessoas altamente sensíveis. E eu falei, deixa eu ver o que é isso. E para minha grande surpresa, descobri, gente, que explica muita coisa sobre mim. Na verdade, eu sou uma pessoa altamente sensível que não tinha a menor ideia de que isso existia. Então, o que eu descobri? Vou contar para vocês agora. É recente, né, o início dos estudos e a comprovação da existência das chamadas PAS, que é inicial de pessoas altamente sensíveis. A pesquisadora e psicóloga americana Elaine Aron foi quem deu início a essa pesquisa e por causa dos desafios que ela tinha, ela acabou descobrindo que ela tinha essa condição e começou a pesquisar. Aconteceu de ser detectado em ressonância magnética. Então pegaram pessoas com alta sensibilidade e pessoas sem alta sensibilidade, pessoas típicas, né? E na ressonância magnética, o cérebro das pessoas com alta sensibilidade mostrou ali áreas mais iluminadas, né, mais acentuadas, que eram áreas do córtex pré-frontal, a amígdala. Bom, eu vou deixar alguns links de vídeos aqui para quem tiver interesse, ouvir esses termos técnicos, que eu não vou me atrever a explicar as coisas cientificamente para vocês, né? Mas enfim, então viu que isso é detectado em ressonância magnética, que adivinha se eu gostaria de fazer? Claro que sim. E também descobriu que cerca de 20% da população, né, não é um transtorno mental, não é uma doença. Então não precisa de tratamento e não tem mudança. Você é o que é. E outra coisa, você não adquire e você não se torna por querer. E nem deixa de ser por querer. É inato, você nasce assim. Seu cérebro se desenvolve assim. Então, para mim foi mágico descobrir isso. Deixa eu lembrar mais aqui sobre o que eu descobri, né, que tem nas pesquisas da Elaine Aron. Ela acaba falando que é uma forma, assim, trocando em miúdos, né, para nossa linguagem leiga, é uma forma diferente de captar o mundo. Então, o cérebro, quer ver? Eu anotei uma coisa aqui que eu falei, preciso. Aqui, ó. Não é simplesmente alguém, né, a pessoa que é altamente sensível, não é simplesmente alguém que é muito sensível,
mas alguém com um sistema nervoso central elevado que a faz mais sensível física e emocionalmente a certos estímulos ou coisas em seu entorno. Então, por exemplo, tem a questão sensorial e emocional. Ruídos muito fortes que às vezes traz assim, um esgotamento tão grande e que as outras pessoas também ouvem, lógico, mas a elas não causa essa exaustão. Cheiros, então a gente percebe cheiros de uma maneira mais aguçada e às vezes, ocasionalmente, pode incomodar. Superestimulação emocional. A gente entra numa vibe de ficar pensando, analisando e pensa de novo até chegar a uma conclusão. Chegou a uma conclusão, é a libertação. Mas a gente pesa uma coisa, pesa de novo, relembra, remói, sabe? Quando a gente se lembra, por exemplo, de uma coisa que já passou, a gente sente. Todo mundo pode sentir de novo, mas a gente sente intensamente. Você revive a situação, você revive o sentimento, a emoção daquele momento. É pesado. Por quê? Inclui sentimentos bons e sentimentos ruins. É isso aí. Então ela acaba fazendo o seguinte. Tem um teste de 27 perguntas que eu já fiz, adivinha se eu fiz? Claro que eu fiz. De 27 perguntas, a pessoa que disser sim para 14 ou mais é altamente sensível. O meu deu 23. E depois ela acaba sintetizando 4 pilares fundamentais para você estar nesse grupo, né, de pessoas altamente sensíveis. Número 1, processamento profundo da informação. Então isso aí é a nível cerebral, gente. Não adianta a pessoa falar, para de pensar nisso, para de remoer. Não, a gente vai pensar. E muitas vezes até a exaustão. E é assim que somos. Número 2, superestimulação sensorial e emocional, que eu falei com vocês. Sons muito altos, ir num centro comercial me dá uma exaustão assim, acaba com minha bateria, sabe? A ponto de eu chegar em casa e ter que deitar. Muitas vezes deitar, ficar quietinha assim no escurinho, para a bateria carregar de novo. E não existe aquela coisa de alguém fala alguma coisa que te machuca emocionalmente e a pessoa, por exemplo, às vezes algum amigo fala, mas você tá chateado por isso? Fulano não sabe de nada, pra que você tá dando bola pra isso? Entra no ouvido e sai no outro. Não existe isso pra gente. Definitivamente não existe. Às vezes a gente tá certo, mas ouvir algo que machuca emocionalmente, machuca. E às vezes a gente fica remoendo aquilo, até provar pra gente mesmo que a gente tem que desencanar. E aí passar a pensar em outras coisas, se distrair. E muitas vezes a vida foi me ensinando a fugir de determinados tipos de pessoas. Pessoas que hoje em dia se chamam de tóxicas, né? Então a gente tem um faro muito grande também. Vamos lá que eu vou chegar nesse ponto. Número 3. Empatia e emocionalidade. Então, se colocar no lugar do outro para nós, dói. Aquela questão de calçar o sapato, né, do outro, a gente calça mesmo e sai andando. E machuca e caleja o pé. A gente sente mesmo a dor do outro. Então, eu, assim, instintivamente, sem saber que eu tinha essa sensibilidade aguçada, ao longo, né, no decorrer da vida, eu fui tentando me esquivar de situações onde eu não tinha como ajudar alguém, por exemplo, e não ficar ali disponível, né, para ficar, por exemplo, ouvindo situações de vida muito difíceis que eu não poderia fazer nada, então eu acabava delegando, né, então eu rapidamente via que, vamos supor,
Eu já convivi com muita gente. Quando vinha uma situação assim que eu via que não era pra mim, eu já rapidamente ajudava a pessoa a procurar ajuda adequada, entende? E indicava, olha, conversa com tal pessoa tem bastante experiência e vai poder te ajudar, eu te apresento e tal, tal. Se for caso médico, eu apresentava pro médico e assim vai, entendeu? Quando eu não tinha condições de ajudar alguém, não ficar ali ouvindo só por ouvir, entendeu? Porque me causava muita, muita dor. Bom, empatia e emocionalidade. E o quarto... deixa eu contar isso aqui de emocionalidade. Gente, vou dar um exemplo só. Quando eu assisti Titanic, primeiro que, claro, todo mundo sofre com aquele filme ao saber que é baseado em fatos reais. Então todo mundo fala assim, nossa, puxa, muita gente morreu mesmo. Beleza, mas assim, das pessoas que assistiram comigo, só eu fiquei semanas sofrendo por causa do filme todo, mas por causa de uma cena específica. Quando a personagem principal, os dois lá principais, né, a Rose e o Jack, quando ele morre na água, porque ele deixou ela em cima daquela, era uma porta, né, ou uma tampa de alguma coisa, ela ficou em cima e ele ficou na água, porque ele tentou subir lá e os dois caíram, ele preferiu salvar a vida dela. E ele ficou com os braços assim, apoiados e com o corpo na água. A água do Pacífico era muito gelada e ele morreu por hipotermia. Então, quando num dado momento lá ela tinha dormido, aí quando ela acorda, ela chama ele, ele não desperta, ela viu que ele morreu. Aquela cena dela, quando ela viu que não tinha jeito, e ela lembrou que ele falou para ela fazer de tudo para ela sobreviver, que ela não ia morrer ali, que ela ia morrer quentinha numa cama, velhinha. Ela lembrou disso, que ela prometeu para ele, que ela ia tentar de tudo para sobreviver. Então ela teve que deixar ele ir, né? Nossa, deixar ir para pessoa altamente sensível é muito difícil. Então, aquela cena ficou na minha cabeça por semanas. Ela ter que soltar as mãos dele, soltar os braços dele, ele já estava morto. Mas aquela cena dela ter que abrir mão de tudo, né? E deixar ele ir quando ele desce assim na água. Gente, aquela cena acabou comigo. Eu fiquei muito tempo para me recuperar daquilo. Então, uma emocionalidade fora dessa terra, né? E quarto pilar fundamental, captar sutilezas do entorno. Então, aquilo que eu falei com vocês, perceber nas pessoas, se a pessoa tem uma certa, vamos dizer assim, antipatia, né, comigo, se a pessoa não foi com o meu jeito, com a minha cara, eu percebo assim, no ar. Então, eu passei a evitar conflitos, evitando, né, certas situações, evitando certos tipos de pessoas. E a gente percebe também, por exemplo, se alguém está incomodado, se alguém está triste, por exemplo, se alguém está incomodado, a gente sabe como tornar a pessoa mais confortável, até em questão de postura e tudo, como ajeitar uma cadeira, uma almofada, o som. Então, por exemplo, onde eu trabalhava no consultório, né? Percebi se um paciente estava com dor ou estava muito inquieto, impaciente. Eu percebia isso, então eu acabava fazendo algo para tornar o ambiente ali mais acolhedor, mais, né, conversar com a pessoa, puxar um assunto agradável para distrair a pessoa, esse tipo de coisa. Chegava uma criança, a criança estava inquieta, conversar com a criança, puxar assunto, tornar o ambiente o mais agradável possível. Então isso aqui é captar sutilezas do entorno e sempre querer o melhor, sabe? Sempre querer que todo mundo fique o melhor possível. Até por causa da alta empatia, né? Bom, então é isso, mas todas essas coisas têm um lado, como diz Jung, né? O lado bom e o lado sombra, porque essas mesmas características que tornam a gente, vamos dizer assim, pode ser para o bem
pro lado negativo, positivo ou negativo, né? Eu vou pegar aqui 5 situações que são da gente, a gente não pode mudar, porque não é uma doença, não é um transtorno, não tem tratamento, né? São constatações, a gente é assim, e aí a gente pode trabalhar para o lado positivo se sobressair ao negativo, né? Mas aqui, por exemplo, são pessoas críticas, e é verdade, por causa dos pensamentos profundos. Então, a gente é crítico com os outros e com a gente mesmo, e não é intencionalmente. É por causa dessa constante reflexão e processamento profundo da informação. Então aparecem as ideias e as opiniões na cabeça da gente. Não é por mal, é porque a gente é assim mesmo. Número 2, podem ter mau humor. Assim como podem sentir emoções positivas mais fácil e profundamente, o mesmo ocorre com as emoções negativas, como a tristeza, a irritabilidade e a culpa. Só que tudo é muito acentuado. A gente, por exemplo, não consegue, a não ser que a gente não apareça, mas as pessoas que realmente estão próximas, não tem como elas não perceberem quando a gente está triste, quando a gente está irritado, quando a gente se sente culpado, né? Também não dá para esconder nossa alegria. Então sempre tem os dois lados. E outra coisa, às vezes num dia que tá tudo certo, chega alguém e fala uma coisa que te machuca muito. Aquela tristeza é sentida tão profundamente que pode mudar o dia da gente, sabe? Aí depende, a gente tem que ir criando um certo traquejo de como lidar com essas coisas. Mas não existe na pessoa altamente sensível isso que as pessoas falam: deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Puxa, mas você tá triste porque essa pessoa falou isso? Quem é essa pessoa? Essa pessoa não sabe de nada. Mas todas as palavras causam muito sentimento na gente. Palavras, atitudes, né? Então, assim, num dia você tá bem, de repente você ouve uma coisa que, sabe, te derruba. Isso é totalmente diferente do bipolar, por exemplo. O bipolar, ele tem fases de extremos, né? De alegria e tristeza. Aqui, nesse caso, pode acontecer no mesmo dia, porque de acordo com o sentimento que você sente ali no momento. E diferente também do transtorno bipolar, que é um transtorno e altamente sensível não é, né? Não é transtorno. Bom, foi isso que eu estudei, né, gente? Os estudos também são muito recentes, da década de 90, veja. É agora, né? Então, por isso, eu vou deixar até um vídeo aqui para vocês de uma psicóloga, psicopedagoga, que é brasileira, porque eu até achei pouquíssimo material sobre esse assunto aqui no Brasil, né, nos vídeos brasileiros. Achei mais em espanhol e em inglês. Mas essa psicóloga fala uma coisa muito interessante sobre os profissionais de psicologia. Prestem atenção lá. Vocês vão lembrar de coisas que eu falei aqui das minhas terapias. Como tem emoções mais sensíveis e de grande escala, as pessoas altamente sensíveis não têm a mesma regulação emocional que a maioria das pessoas. Então você tá bem, de repente ouve uma coisa chata e você fica mal. E o contrário também, você não tá muito legal, aí você ouve uma notícia muito boa, aí você fica super feliz, porque você sente muito. 3. As pás são esponjas emocionais. Totalmente. Tá? Então, se alguém tá muito feliz, você fica muito feliz. Tem uma ótima notícia, até na televisão, tem uma notícia, a guerra acabou, nossa, você sente demais. E as coisas negativas também. Por ter mudanças rápidas de humor e absorver as emoções do seu entorno, as pessoas altamente sensíveis são como esponjas emocionais. Número 4, se abrumam facilmente. Isso aqui é porque eu traduzi do espanhol. Abrumar, a palavra melhor que eu achei foi ficam sombrias, ficam down, para baixo, facilmente, se apagam, né? Facilmente. Deixa eu ver o que eu escrevi sobre isso aqui. E isso aí pode ser se aborrecer, né? Se apagar, ficar down. Pode ser causado por ruídos fortes, uma grande carga de trabalho ou estar num ambiente desordenado. As pás
tem alta sensibilidade sensorial e emocional. Até agora eu acho que eu tenho falado mais das emocionais, mas sensorial são os 5 sentidos. Então a gente sente muito o cheiro das coisas, o ruído das coisas. Também se emociona muito com os sons das coisas, as músicas, as palavras. Então a gente se emociona muito mais com todo tipo de expressão que envolve os 5 sentidos, tá bom? Então, aqui continua falando, né, de ficar mal por causa dessas coisas. Pequenos estímulos como estes, né, sons altos e tal, podem ativar receptores no cérebro e converter-se em desencadeantes de seu estresse, fazendo sentir-se esgotado mental e fisicamente. Abrumar-se inclui sentir-se com perda de concentração, pânico, mau gênio e dores de cabeça. Muitas vezes eu fico com mau humor, né? Mau gênio. A moto. E quando é muita dose mesmo, eu fico chego a ficar com dor de cabeça, de cansaço, sabe? Cansaço, esgotamento. Muitas vezes eu me vi assim no quarto, quando eu estava pesquisando e falavam as coisas, eu ia lembrando as coisas que eu fazia e sem saber, né? Ficar no quarto quietinha, um quarto escuro, principalmente assim no entardecer, sabe? Ficar quietinha, assim, chegar em casa, tá cansado, ficar quietinha assim, ó, por alguns momentos, até recarregar a bateria, depois sai fazendo as coisas. 5, podem ter dificuldade para estabelecer limites, totalmente. Não querem deixar as outras pessoas em situações incômodas. É desse jeito que a gente é. Número 6, podem sentir-se inseguros por causa dessa sensibilidade. Aqui é principalmente por causa que a gente, muitas vezes, ao longo da vida é criticado. Então, assim, quando eu era criança, as pessoas me chamavam de chorona, que eu não sabia brincar. Muitas vezes eu ouvia isso, porque às vezes a pessoa brincava assim e eu não consigo, parece que a gente leva as coisas mais no sentido literal das palavras, sabe? E eu chorava muito, porque as pessoas elas falam as coisas com as crianças, né? Assim, até hoje eu vejo isso. E, por exemplo, assim, oi, aí a gente não responde. Aí fala, você não tem língua, você é muda. Aí eu já começava a chorar. Eu levava tudo a sério. Ainda levo. Na escola falava, Kátia, você não sabe brincar, você leva tudo a sério. Também assim, a gente não aceita injustiça, a gente briga. A gente leva, sabe? Tudo é muito intenso. A emoção é muito intensa. Então o sentimento de injustiça causa muita revolta na gente. A gente quer lutar por justiça. Então, às vezes, uma vez no ensino médio eu recebi o apelido de protetora dos fracos e comprimidos. Brincando, né? Porque era protetora dos fracos e oprimidos. Então eu não aguentava ver ninguém pegando no pé do outro, alguém rindo do outro, falando mal, fofocando. E eu cortava e as pessoas falavam, ai, nossa, é muito difícil. A Kátia não leva tudo a sério, não sabe brincar. E é assim que sou. Ela fala também que a maioria são calados ou introvertidas. Inclusive foi daí que começou esse estudo, porque Elaine Aron começou a estudar sobre introversão, que era uma das coisas que o Jung tratou de esclarecer bastante, né? Sobre extroversão e introversão. E aí ela acabou esbarrando nessa questão das pessoas altamente sensíveis. Foi dito aqui em tudo que eu estudei que 30% das pessoas altamente sensíveis são extrovertidas, que é o meu caso. Eu gosto de interagir, eu sou mais falante, mas a maioria é calado e introvertido. Isso pode fazer com que se sinta defeituosa, porque a gente recebe rótulos, né? Aqui fala, ó. Quando mais jovens, é comum que sejam rotuladas negativamente como sensíveis demais, calados, introvertidos. Isto pode fazer com que se sinta defeituosa e com a sensação de não fazer parte, não se encaixar, né?
Isso pode afetar sua autoestima e pode permanecer com a pessoa até envelhecer. Então, por causa disso, a pessoa pode se sentir insegura, né, de ser quem é. E às vezes a gente sente isso mesmo, a gente sente, poxa vida, eu levo tudo a sério, mas não é possível, né? A pessoa falou alguma coisa comigo, ela não tá nem lembrando mais, e eu tô aqui há 3 dias, não consigo lidar com isso, eu preciso me desfazer disso, eu preciso, sabe? E é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse assunto muito pessoal, mas para mim foi uma grande descoberta. Isso mostra que a gente está sempre aprendendo, né, gente? E fiquei feliz de saber que nasci assim, que não é um transtorno, não é uma doença, é um jeito de ser. Gostei de saber que ok, não tem problema. E gostei também de saber que a vida foi me ensinando e vai me ensinar também a lidar com esses pontos que trazem muita dor, né? Então, é isso. Espero que vocês fiquem bem. Amanhã tem treinão aí, tá? Muito divertido. As músicas muito boas. Então, até mais. Um grande abraço.